E aí, criativo, tudo bem? Eu sou o Rafael Alves e hoje eu quero compartilhar com você 12 lições que eu tirei do filme O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme é baseado em uma história real, tá? A história do filme é baseada na vida de William, tá? O William, ele mora com os pais e com os irmãos numa região da África, onde a seca, por determinado período do ano, ela toma conta da região. E eles sobrevivem do plantio, tá? E chega uma hora que nada que eles plantem consegue se desenvolver. E o filme é baseado mais ou menos nessa história, esse contexto. Eu não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas depois você assiste, tá? E eu quero passar para você hoje, compartilhar com você as 12 lições que eu consegui tirar assistindo esse filme, tá? Absorver. A primeira lição é: busque conhecimento. Só o conhecimento pode trazer chuva ao seu deserto. O William, ele não se importou com a seca, com a falta de oportunidades que eles tinham naquele lugar, naquela região, mas ele correu atrás. Ele tentou ir para a escola e o pai dele não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, enfim. O pai dele pagou a matrícula, colocou ele dentro da escola, ele foi, e logo nos primeiros dias ele descobriu, através do professor, que o pai dele não tinha pago essas matrículas, tá? Ele fica meio assustado e aí ele pergunta: mas meu pai pagou. Aí o professor fala: não, o seu pai pagou a matrícula. As mensalidades ele não pagou e a gente não faz caridade. Não existe período de carência aqui na escola, tá? E mesmo assim, o William não desistiu. Mesmo não tendo pago, mesmo não podendo ir à escola, ele correu atrás dos estudos dele de uma outra forma, tá? Ele recorreu à biblioteca, que era da escola, para continuar pesquisando, estudando e absorvendo conhecimento. Então essa é a primeira lição que eu aprendi e consegui tirar. A segunda lição é: vá contra a maré, mas vá pautado. Gente, não adianta a gente tentar remar contra a maré. A gente sabe que muitas vezes a gente tem que fazer isso. Mas não adianta você ir na cara e na coragem sem ter uma base, sem ter um motivo, sem ter um objetivo, sem ter uma meta. A gente, para ir contra a maré, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente precisa estar pautado para poder ir contra a maré. Então, o William, ele fez muito isso no filme todo. Ele vai contra todas as possibilidades, todos os imprevistos que acontecem, e ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí se as pessoas acreditam nele, se a família dele acredita nele, se ele pode estudar ou se ele não pode estudar. Incondicionalmente, ele não está nem aí. Ele não tá nem aí para condições, tá? Ele só quer absorver conhecimento para poder realmente ir contra a maré pautado. A terceira lição que eu consigo tirar sobre o filme é: não é porque as pessoas estão ao seu redor que elas estão ao seu lado. Existe uma parte do filme que o William, ele quer fazer esse experimento porque ele leu nos livros da biblioteca, e aí ele tá com umas ideias e ele precisa fazer os experimentos para ver se o moinho de vento dele vai dar certo. E aí ele reúne todo o material, vai lá no lixo, cata, enfim, e reúne alguns amigos para poder ajudar, né, ele a fazer esse experimento. E tinha mais ou menos umas 10 pessoas na sala e 9 pessoas ajudaram o William. Uma pessoa riu da cara dele, debochou e não ajudou. Tipo, ainda tentou colocar ele para baixo, colocar ele para trás. Isso não vai dar certo e tudo mais. Ou seja, ele estava ao redor do William, assim como as outras 9 pessoas estavam, mas ele não estava ao lado do William. Estar ao redor é diferente de estar ao lado. Existem pessoas que estão ao seu redor, tá? Estão todos os dias com você, mas elas não estão ao seu lado. No momento que você mais precisar, no momento que você tiver a ideia que pode mudar a sua vida, elas vão tentar te colocar para baixo, tá? Então essa é a terceira lição que eu consegui tirar com o filme. A quarta lição que eu consigo tirar é: existem pessoas que vão rir, debochar e desacreditar do seu sonho, fazendo de tudo para te desanimar, mas quando você chegar lá, elas serão as primeiras a aproveitarem. É engraçado porque essa mesma pessoa que debochou do William e não acreditou, essa uma pessoa,
Quando o William conseguiu, porque a experiência dele deu certo, quando ele conseguiu, a pessoa rapidinho levantou da cadeira. Ou seja, ele precisou ver que ia dar certo para acreditar no William e realmente estar ao lado dele. E quando ele vê que dá certo, ele rapidamente se levanta, abraça ele e fala: ah, parabéns, nós vamos conseguir, não sei o que, aquela coisa toda. Então, assim, mesmo que essas pessoas que estão ao seu redor não estejam ao seu lado de fato, quando você chegar no seu objetivo, elas estarão lá para te acompanhar, tá? A quinta lição que eu consigo tirar do filme é: faça pesquisas, experimentos e testes para saber o que precisa ser melhorado ou não. No nosso negócio, no marketing, no empreendedorismo, é muito comum a gente ter muitas ideias sempre. A gente tem ideia todos os dias, todas as horas. Mas é necessário que nós façamos experimentos, tá? Que nós façamos pequenos testes para ver o que precisa ser mudado, o que dá certo, o que não dá certo, repetir o que dá certo e excluir o que está dando errado. Isso a gente precisa fazer na nossa vida, tá? O empreendedor, ele precisa fazer isso. A sexta lição que eu consigo tirar é: a seca, ela chega para todo mundo. E isso não é algo que você pode aceitar ou recusar, ela simplesmente vai chegar. Mas você pode escolher permanecer ali ou sair dali, tá? A seca, ela chegou na vida do William e na vida da família dele. Mas ele teve uma ideia, ele sabia que podia mudar aquilo ali, ele tinha essa consciência, mas existia um caminho para ele percorrer até ele chegar no objetivo final dele, tá? Agora, vai depender muito mais dele, que tem o conhecimento, que tem a ideia, do que das pessoas que estão ao redor dele, que muitas vezes são leigas e que não acreditam, que só estão ali sofrendo, estão na seca, junto com ele estão sofrendo. Então essas pessoas, elas preferem permanecer na seca. O William não. O William, ele foi empreendedor. Ele preferiu sair dali. Ele preferiu criar uma estratégia de negócio para sair e tirar todo mundo que estava ao redor dele dali. Tá? Então essa é a sexta lição que eu consigo tirar do filme. A sétima lição é: agradeça pelo que você tem. Principalmente quando a gente falar de comida. Agradeça sempre quando você estiver na mesa comendo, ou enfim. Porque tem um determinado momento do filme que a seca apertou muito, eles não conseguem mais plantar, não conseguem mais vender nada. E o pai do William, eles começam a fazer as contas das comidas, eles são assaltados, enfim. Levam tudo que tem no estoque deles de comida. E aí o pai e a mãe reúnem a família e falam assim: nós vamos ter que racionar comida. Se continuar do jeito que está, nós vamos precisar fazer uma refeição no dia. Uma refeição no dia. E aí ele pergunta para a mãe: qual refeição você prefere fazer? E ela fala: eu prefiro jantar, porque eu não consigo dormir de estômago vazio. E aí pergunta para o William. E o William fala: eu prefiro tomar café da manhã, porque eu acho que o café é a refeição que eu mais gosto, para eu poder ficar o dia todo bem. E eles começam a fazer isso, tá? Nesse mesmo dia eles começam a racionar a comida e eles comem apenas uma vez no dia. E todas as vezes que eles comem, eles agradecem, eles oram, tá? Então isso foi uma coisa que mexeu muito comigo e eu tirei essa lição para minha vida. Então essa é a sexta lição. Perdão, a sétima lição. A oitava lição que eu consigo tirar é a seguinte: inovar não significa que você vai criar um produto 100% do zero. Significa que você vai trazer uma ideia melhorada para dar solução a um determinado problema. O William, ele não ficou conhecido mundialmente, a história dele não é contada hoje porque ele inventou o moinho de vento. A energia eólica, ela já existia, só que não tinha chegado ainda lá, tá? Porque eles moravam numa região muito pobre, onde o conhecimento era muito restrito e, enfim. Só que ele através da busca dele, através das pesquisas dele na biblioteca, na escola, enfim, o William, ele consegue descobrir, ele vê livros e ele consegue descobrir que em outros países, em outros lugares, já existia essa energia através do vento. Então ele começa a pesquisar o seguinte: se eles conseguem, se ele começa a pensar o seguinte: se eles conseguem, eu também posso conseguir. Como que eu faço para chegar nesse resultado? Porque a gente tem vento aqui.
Então, através desse vento, eu posso conseguir a energia para regar todo o meu território e plantar. Foi essa a ideia que ele teve, tá? Então, ele não teve uma ideia totalmente inovadora. Ele só trouxe uma ideia que já existia para resolver um problema que ele tinha ali, tá? Então, essa foi a 8ª lição que eu aprendi. A 9ª lição que o filme me trouxe foi: depende apenas de um empreendedor fiel, aos seus princípios para mudar toda a história de uma região abandonada por todas. Gente, às vezes a sua ideia, ela pode até não mudar o mundo, tá? Na maioria das vezes a nossa ideia ela não vai mudar o mundo, mas ela pode mudar o seu mundo. E é nisso que você tem que se agarrar. Você precisa acreditar na sua ideia o bastante para você pensar assim: cara, essa ideia vai mudar a minha vida. Essa ideia pode mudar a vida da minha família e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Foi o que o William fez o filme todo, tá? Então essa é a nona lição que eu consigo tirar do filme. A 10ª lição que eu consigo tirar do filme é: às vezes é necessário olhar ao seu redor e acreditar naquela pessoa, e acreditar que aquela pessoa que falou com você pode ter a solução que você procura. Às vezes a gente precisa ter um pouco de fé. Tem um determinado momento do filme que o William consegue fazer o teste dá certo, do moinho pequeno, e ele precisa ampliar. E aí ele vai até o pai dele correndo, o pai dele tá no deserto lá, né, secando, tá no meio da seca, plantando. E ele fala: pai, eu tenho a solução pro nosso problema. E o pai dele fala pra ele: o que foi? Aí ele fala: eu vou precisar da sua bicicleta, eu consigo fazer energia, eu consigo fazer chover. E o pai dele ri, grita e fala pra ele esquecer isso. Que não é momento dele ficar pensando em bobagens. Que é momento dele ajudar a tentar plantar. Olha só, o garoto tinha solução pro problema e o pai dele não quis ouvir. O pai dele ele preferiu realmente se entregar àquele momento ali de seca, tá? Então essa foi a 10ª lição que eu aprendi. A 11ª lição que eu aprendi é: às vezes é necessário perder um pouco aqui para ganhar mais lá na frente. O pai do William, ele ficou muito estressado nesse momento do filme porque o William pediu a bicicleta dele. E a bicicleta dele, ele tinha um longo caminho para percorrer da casa dele até o centro da cidade. E ele ia de bicicleta. Então, se o William estragasse a bicicleta dele ou reutilizasse para qualquer outra coisa, ele ia ter que ir para a cidade a pé. Ele não ia ter mais como ir para a cidade de bicicleta. Então isso revoltou muito ele naquele momento. Só que ele não pensou que ele poderia perder a bicicleta hoje e amanhã comprar outra, se resolvesse o problema. Entendeu? Então, às vezes, no nosso negócio é necessário a gente pensar e a gente perceber que é preciso perder um pouquinho ali para ganhar muito mais lá na frente, tá? A 12ª lição que eu aprendo no filme é: honre as pessoas que estão ao seu lado. Em determinado momento do filme, o personagem principal, que é o William, ele tem a oportunidade de ir para a escola porque ele ganha uma bolsa de estudos, quando tudo dá certo, enfim. Mas ele olha para os pais e ele diz assim: eu acho que é mais prudente ficar ao lado de vocês. Eu quero ficar ao lado de vocês para ajudar, para acompanhar e tudo mais. E o pai dele olha para ele, logicamente, e fala: não, a gente lutou a vida toda para você estudar e hoje você conseguiu, você vai estudar. E a gente vai cuidar de tudo aqui. Então você pensa bem, o garoto, mesmo depois de ter lutado a vida dele toda, passado fome, passado necessidade, não podia ir para a escola, enfim. Chega um momento que ele fala assim: não, eu quero ficar com vocês. Eu não quero ir. E aí, isso porque ele dava valor a tudo aquilo que ele tinha vivido. E ele mesmo tendo a oportunidade de sair, ele queria ficar com a família dele ali do lado. Ao contrário da irmã dele, que não falei aqui porque não vinha ao caso, mas a irmã dele também, em determinado momento do filme, ela abandona a família e foge com o professor da escola, tá? E abandona a família no momento de crise. Naquele momento que eu falei que eles passaram fome, tiveram que racionar a comida, tá? Então essas são as 12 lições que eu aprendi. E assim, a gente consegue fazer um link desse filme com a nossa quarentena, com o nosso isolamento social. Porque muita gente, muito empreendedor, muita empresa e muito funcionário também tá desesperado, ele fica desesperado. Porque
realmente é um momento que a gente não sabe muito bem como é que vai ser daqui pra frente. Mas se a gente pensar como o William, a gente pode tirar dessa quarentena talvez a oportunidade que vai mudar a nossa vida. É aquilo que eu falei. Às vezes a nossa ideia, ela não vai mudar o mundo, mas ela vai mudar o nosso mundo. E se a gente focar nisso, se apegar nisso na quarentena, a gente, dessas 12 lições, todas elas a gente consegue aplicar na quarentena. Então assim, o que eu posso falar pra você que é empreendedor hoje nessa quarentena é: foque, tenha as suas ideias e faça os testes. Aproveita esse momento que você tem, que tem mais alguns momentos livres, e faça os seus testes, estude, busque conhecimento, tá? Aplique todo o seu conhecimento em determinada situação. Fuja do óbvio, não faça o que todo mundo está fazendo, tá? Realmente vá contra a maré. Se você já tem um conhecimento, ou se você já está pautado, que foi uma das lições que a gente tirou, vá contra a maré, tá? Acredite em você. Porque assim, nesse momento de quarentena vão existir vários tipos de pessoas. Vão existir os tipos de pessoas que vão ficar realmente desesperadas, não sabem o que fazer. Vão existir aqueles tipos de pessoas que tá legal, eu tô conseguindo sobreviver. E vão existir aqueles tipos de pessoas que vão realmente mudar a vida delas. Tá? E aí eu te pergunto, que tipo de pessoa você quer ser nessa quarentena? Você quer ser o primeiro tipo, o segundo tipo ou o terceiro tipo? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor, gente. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa na sua vida. Tenha mudado, tenha acrescentado. E é isso, eu te agradeço por ficar comigo até aqui. Um abraço, até a próxima.